Enquanto alguns preferem subir em palanque e falar de decência, o dinheiro dos aposentados ainda está sendo recuperado na marra. Essa é a resposta do senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, à operação da PF contra o lobista Antônio Carlos Antunes. 3 veículos atribuídos ao careca do INSS, estacionados em um edifício em Brasília, foram apreendidos. O mandado de busca e apreensão foi autorizado pelo ministro André Mendonça, relator do inquérito no STF. Vocês estão vendo aí na tela, então, os veículos que foram apreendidos. Nós temos, então, 2 veículos aí mais atuais e esse daí chama atenção porque é um veículo de colecionador, que é o tal do Opala Diplomata de coleção. Então, aquele terceiro veículo de colecionador, um é uma BMW M5, o outro é um Audi R8. 3 veículos, então, apreendidos aí, são os desdobramentos dessa operação do INSS, dessa investigação ainda a respeito desse roubo dos aposentados e pensionistas. Para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre, claro, com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, nosso time já está aqui no telão. Vamos começar por Brasília? Vamos dar boa tarde para ela, então. Berenice Leite com a gente. Berê, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Geise, Fabi, muito bom estar na companhia de vocês e, claro, boa tarde especial para a nossa audiência. Vamos lá, porque essa operação esquentou os ânimos aqui em Brasília. Boa. Bom, só vamos ver, né? A gente faz aqui o termômetro diário de Brasília com a Berenice Leite. A gente está vendo aí, acompanhou o mês de julho inteiro, finalzinho ali de junho, julho inteiro, só movimentação de jornalista. Vamos ver se pelo menos isso dá uma aquecida aí no Congresso. Conosco também hoje a nossa queridíssima Fabi Barroso. Fabi, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Geisiane, boa tarde, Berenice, lá de Brasília. Tá as moscas aí, hein, Berê? Tô vendo aí, sempre fico de olho atrás de você. E a todos aqui da nossa audiência. Bora lá então, Berê, começo então por você, a gente tem essa operação, quero tua percepção aí também de Brasília, se você já viu alguma coisa, a movimentação, mas a gente tem mais esse desdobramento, 3 carros apreendidos, carros de luxo, carro de elite, um inclusive de colecionador, a gente sabe que isso no mercado custa bastante aí, pertenciam então ao careca do INSS, o careca que está preso, inclusive a gente trouxe até aquela informação daquele protetor labial com cannabis, enfim, a defesa do careca do INSS alegou também que ele estava sofrendo pressão de quem cuida ali do presídio para delatar. No final das contas, tudo foi desmentido, sem delação premiada ainda à vista em relação ao careca do INSS. E agora mais esse capítulo aí junto com a PF. Geise, como você bem disse, né, sem perspectiva de delação premiada. E é justamente sob essa perspectiva que a Polícia Federal vem de todas as formas tentando aí fechar os espaços e trazer esse sufocamento financeiro. Esses 3 veículos apreendidos hoje, como você bem disse, estavam guardados numa garagem privativa de um edifício aqui em Brasília, mas esses 3 são só um dos 3, uma frota de veículos que o careca do INSS tem, né? Parte deles, inclusive, o ministro e relator André Mendonça, no processo, já leiloou mais de 6 milhões só em veículos de luxo. E daí, esses valores, a gente já tem uma ideia, né, do quanto em dinheiro foi roubado dos aposentados e pensionistas. Eu estou, inclusive, aqui no Senado Federal. Aqui nesse cenário, né, nós estamos com o Jardim de Inverno, que é a saída, a porta dos fundos dos gabinetes dos senadores. E por aqui também nós teríamos imagens de onde, né, de quais gabinetes o careca do INSS visitou, por exemplo, durante todo esse período em que o esquema do roubo dos aposentados estava acontecendo, né? Vários senadores, inclusive, estariam sendo apontados como participantes desse esquema, indicando pessoas para trabalharem dentro da Previdência, e essas pessoas indicadas forneciam as informações para que os sindicatos, as associações fizessem os descontos dissociativos. Mas veja só, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou um sigilo de 100 anos, 100 anos, isso mesmo, para que ninguém saiba quais gabinetes, seja pela porta dos fundos ou pela frente, quais gabinetes o careca do INSS visitou.
nesses últimos anos. O grande questionamento é: por que Davi Alcolumbre colocou esse sigilo de 100 anos? Talvez a resposta a gente encontre também na não prorrogação da CPMI do INSS, que avançava cada vez mais e certamente chegaria no nome desses senadores. Mas por hora, Geise, a gente percebe também que a Polícia Federal vem fazendo um trabalho, né? Essa investigação segue no âmbito, na esfera criminal, melhor dizendo, mas com algumas ressalvas também. Porque no que tange ali materiais justamente capturados ali, investigando o Careca do INSS, o principal operador financeiro desse esquema fraudulento, chegaram ao nome do Lulinha. Mas quando se trata de analisar os materiais que mencionam o nome do filho do presidente Lula, aí a Polícia Federal disse que não tem efetivo para investigar. Coincidência ou não, a Polícia Federal acaba, volta e meia, mostrando que sabe fazer o serviço quando lhe convém. Geise? Fabi, eu quero te ouvir também a respeito desse tema. Quero chamar a atenção mais uma vez aqui para o tweet do senador Carlos Viana. O último parágrafo diz o seguinte: enquanto alguns preferem subir, tá aí na tela então para vocês o tweet do senador. Primeiro ele fala ali a respeito do que foi apreendido, fala que ele já estava indiciado, que ele segue preso e que teve essa autorização para descapitalizar o patrimônio do Careca do INSS. Mas quero também chamar a atenção para esse último parágrafo do senador, que diz o seguinte: enquanto alguns preferem subir em palanque e falar de decência, o dinheiro dos aposentados ainda está sendo recuperado na marra. Parabéns à Polícia Federal, finaliza o senador Carlos Viana, Fabi. E é interessante porque alguns aposentados pensionistas que foram roubados já conseguiram ter o seu dinheiro de volta, mas a União não recuperou o patrimônio ainda. Então, isso está entrando a conta-gotas dentro dessa máquina pública, dentro desse dinheiro público da Previdência. Ou seja, é como se nós todos estivéssemos pagando duas vezes por esse roubo, já que quem foi lesado precisa, de fato, de forma alguma, o problema está com eles, né? Eles são as vítimas desse roubo, mas essas pessoas precisam ser recuperadas ali no ponto de vista financeiro quanto antes. E, ao mesmo tempo, a gente tem então esse outro rombo na máquina pública e o governo Lula jogando tudo para debaixo do tapete, como muito bem trouxe aqui a Berê, o Lulinha e o Frei Chico não foram ainda indiciados, enfim, está tudo ainda em stand-by e tanto a defesa do Lulinha quanto a defesa da Roberta Luxinger acionaram a STF para que essas investigações sejam arquivadas. Lembrando também que os aposentados e pensionistas, para receber algo que ficou aí perdido, né, por esses pilantras, tiveram que assinar um acordo. Então, só receberam de 5 anos para cá. O restante, né, tiveram que dizer: olha, vou abrir mão, senão não vai ter dinheiro agora. E todo mundo sabe a necessidade dos aposentados, dos pensionistas. Então, pingou dinheiro ali, eles já vão pegar e tiveram, né, que coercivamente assinar, então, esse termo. Bom, dito isso, eu acho interessante a publicação do senador Carlos Viana, que traz a informação que o Careca do INSS já estava no relatório final aí da CPMI do INSS e que a Polícia Federal fez um bom trabalho. Realmente, esse último parágrafo, que ele diz de decência, sinceramente, talvez seja o Lula que esteja falando a respeito de decência, porque a gente sabe que o Lula é quase um piadista quando fala dessas coisas. E, de fato, a gente ainda, infelizmente, quando olha para a questão do INSS, dá aquela impressão de impunidade. Não vemos aí o filho do Lula, o Lulinha, nem mesmo investigado por enquanto, só depois das eleições. Tivemos, então, a apreensão desses 3 veículos, um deles é um Opala, desses antigos, e o pior de tudo é que a gente vê isso, 3 carros jogados numa garagem, o luxo, pagos pela tristeza de muitos, e esse é o retrato do Brasil, Carros aí largados que, quando o dinheiro não é seu, você não dá o devido valor, Agora vamos ver se a Polícia Federal vai então fazer leilão, vai conseguir pegar esses bens para ressarcir o erário público e para dar também aquela questão que sempre tem que fazer, a questão de dar, então, o exemplo, Então, que comece pelo Careca do INSS, que realmente todos os bens dele sejam
arrestados, bloqueados, que sofram busca e apreensão e que depois sejam liquidados para retomar o erário público. Mas ele precisa, de fato, ficar na cadeia e os outros envolvidos, aqueles que negociaram facilidades, aqueles que negociaram gabinetes, aqueles que também decretaram um sigilo de 100 anos, é preciso verificar, porque a Polícia Federal, para ela não cabe esse sigilo de 100 anos. Então, vamos esperar se a Polícia Federal nos responde à grande questão. Por que será que a Alcolumbre colocou o sigilo de 100 anos em tudo que é operação, relativo a o que esses senhores passearam lá em Brasília e os gabinetes que eles visitaram? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.